Olá pessoal, aqui é Eduardo Coelho, professor de História e candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O número é 13133. Mas estou passando aqui para fazer uma avaliação da pesquisa eleitoral do município do Rio de Janeiro para a prefeitura. E a pesquisa Quest, que tem números incríveis e despontando aí cada vez mais forte na liderança isolada o atual prefeito Eduardo Paes, rumando para a reeleição e muito provavelmente numa vitória no primeiro turno. Então a pesquisa Quest, ela aponta 64% de intenções de votos para Eduardo Paes e segue isolado, né, na liderança, e depois vem Alexandre Ramagem, do PL, que é o partido do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Ramagem vai a 13% e se desloca do Tarcísio Mota, do PSOL, que tem apenas 4%. Os outros candidatos não somaram, não ultrapassaram o 1%. Essa pesquisa foi contratada pela TV Globo e entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa, divulgada na quarta-feira, dia 11 de setembro, então ela tem as intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro e está apontando aí o candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD, seguindo com uma folga na liderança, com esses 64%, como a gente disse anteriormente. Então, na pesquisa anterior de agosto, publicada, né, em 11 de agosto, o Eduardo Paes tinha 60%. Então, ele cresceu 4% de agosto para cá. E esse cenário é um cenário estimulado, ou seja, quando os nomes são apresentados, os nomes dos candidatos. E essa pesquisa ela foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o número RJ 05862/2024. E o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. E tem também o cenário de voto espontâneo, é quando os entrevistadores não mencionam o nome dos candidatos. E aí nós temos majoritariamente o número de indecisos, são 52% de indecisos. O Eduardo Paes também está na frente, ele tem 34% de intenções de voto. Na pesquisa anterior eram 26% para o Eduardo Paes. O Ramagem, do PL, tem 7%, na anterior ele tinha 5%, e o Tarcísio Mota permanece com apenas 2%. 36% dos entrevistados ainda podem mudar de voto, eram 46%. Então, você vê que à medida que vai se aproximando, vai diminuindo, o eleitorado vai consolidando as suas opiniões. E 63% dos eleitores dizem que a escolha é definitiva. Eram 54% na pesquisa anterior, então cresceu o número de eleitores que dizem que a escolha já é definitiva. E entre os eleitores de Eduardo Paes, isso é importante porque é o candidato que está na liderança. Então, entre os eleitores de Eduardo Paes, 66% dizem que a escolha é definitiva. Então, eles não mudam mais, estão com o Paes. E eram 55% na pesquisa anterior, ou seja, na pesquisa anterior, dentre os eleitores de Eduardo Paes, 55% não mudariam o voto, votariam no prefeito. E agora são 66%. 33% ainda podem mudar, eram 45%, e agora diminuiu para 33%. Rejeição, que é importante. Rejeição, número 1, Ciro Garcia, do PSTU, 47%, eram 43% na pesquisa anterior. Então, o Ciro Garcia aumentou a sua rejeição. Tarcísio Mota, do PSOL, 41%, na pesquisa anterior eram 38%. Então, aumentou a rejeição do Tarcísio Mota.
E o Ramagem do PL, 32%. Eram 27% na pesquisa anterior e agora são 32%. Então reparem que os 3 candidatos de maior rejeição são candidatos que representam posições extremistas. 2 à esquerda, né? O PSOL, um partido mais extremista, por exemplo, do que o PT. E o PSTU mais extremista do que o PT e do que o próprio PSOL. Então, e o PL também é um partido que defende algumas ideias extremistas. Então, o que mostra sempre as pesquisas é que o extremismo não é muito bom de voto, né? Então, vem o Ramagem, né, do PL, 32%, e aí depois o Marcelo Queiroz com 29%, que também tinha uma rejeição menor, eram 26%. Então, o Marcelo Queiroz também cresceu. E o Rodrigo Amorim, do União Brasil, 28% de rejeição, e na pesquisa anterior era 23%. Então, todos esses candidatos tiveram rejeição aumentada. E em 6º lugar é exatamente o candidato que está no poder, é o candidato que, por estar no poder, deveria ter um desgaste maior, mas é o candidato que está em 6º lugar em matéria de rejeição e é o único candidato desses mais bem colocados que ele conseguiu reduzir a sua rejeição, que é o Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem 23% de rejeição, quando na pesquisa anterior ele teve 26%. Outro item importante é o conhecimento e potencial de voto, ou seja, como o eleitorado conhece os candidatos e se ele poderia, ele não vota no candidato X, mas ele poderia votar, então isso é importante. E aí é perguntado quem o entrevistado conhece e poderia votar. Então, em primeiro lugar, Eduardo Paes, 74%, eram 69% na pesquisa anterior. Em segundo, Ramagem, 22%. E na pesquisa anterior eram 16%. Em terceiro, Tarcísio Mota, 21%. Na anterior eram 20%. Ciro Garcia, 13%. E na anterior eram 17%. E o Rodrigo Amorim, 10%. Na pesquisa anterior eram 7%. E o Marcelo Queiroz tem 9%. Na pesquisa anterior eram 8%. E fechando aqui os itens, a avaliação do governo Eduardo Paes. 61% avaliam o governo do Eduardo Paes como um governo positivo, 27% como um governo regular e 9%, apenas 9%, como um governo negativo. Esse positivo, ele subiu de 51 na pesquisa anterior para 61. O negativo, ele caiu de 13% na pesquisa anterior para os 9% de agora. E o regular, ele também caiu de 34% para 27%. Então, esses são os números da pesquisa Quest, divulgada agora, dia 11 de setembro, sobre a eleição do Rio de Janeiro. Gostou? Curte aqui. Gostou? Dá tua opinião. Não gostou? Dá tua opinião educada, mas dá tua opinião. Gostou? Compartilha com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com o seu Zé da padaria, com a Dona Maria do açougue. E é isso. Compartilha e não esquece, entra aqui, dá uma moralzinha pro nosso trabalho e se inscreve no canal. Aparecendo mais alguma pesquisa ou algum fato relevante da política, seja carioca ou do Brasil, a gente passa aqui para trocar uma ideia com vocês. Valeu!